Meu nome é Adalcir e faça o que você ama. Meu nome é Danilo. Nada é verdade, tudo é permitido. Meu nome é Denise. Tudo que você sonhar é possível. Meu nome é Diego e como o filme Ano 1 do Jack Black, né, eu vou fundar minha própria tribo da muscular da excelência com jogos, né, e prostitutas, né, cara. Meu nome é Elson. A lógica é o princípio da sabedoria, não o fim. Meu nome é Sérgio Caldeira e a única coisa que eu sei programar era meu videocassete. Meu nome é Renan e eu nunca mostro todas as músicas. É isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Hitcom, seu podcast quase semanal. Por culpa minha, né? Claro. A gente tá um pouquinho afastado, sumido, mas estamos voltando, tá? Hoje a gente vai ter um bate-papo com a galera da Albi Studios, que são um estúdio brasileiro, carioca, né? Com um pequeno diferencial que eles vão falar daqui a pouco. Eu tô aqui com o Aldacir. Salve, Aldacir, seja bem-vindo. E salve, Renan. Tudo tranquilo, cara. Muito obrigado aí pelo convite e espero que possa ser um bate-papo bem legal aí e que, bem, possa ter outros aí pra frente, quem sabe. E aí, Renan, tudo bem? Tranquilo, cara? É isso aí. Tudo nos conforme. Renan é um homem de Aí. poucas palavras. É, Renan, ele é o cara da música, né? Ele deixa que os instrumentos falem por ele. é isso. Então, aqui, cara, pra gente completar o time, como sempre, a gente tem uma galera aqui bem fortalecida. Eu tô aqui, eu vou começar por ele. O cara que é fã da Nintendo, o cara maior colecionador de videogames que eu conheço. Salve, Danilo, tudo bom, cara? Oi, tudo bem. Por exemplo, aqui em Goiânia, eu conheço um cara que tem 79 videogames. Eu tenho 11, então assim, fica naquele meio termo, né? Então, É uma tara de goiano ter videogame, assim, né, uma coisa cultural Não. aí, né. Aqui, É um regionalismo aqui aí. tem demais. Aqui tem demais. Aqui, por exemplo, Tem lugar que coleciona carro, né? E tem lugar que faz exposição de celular, lá é exposição de videogame. Quem tem mais videogame que manda. não, é dono de loja, tem vários videogames, mas é igual o Elcio falou, né? Por exemplo, quando se trata de Nintendo, eu só, por exemplo, de consoles eu só não tenho o Wii U, e de portátil eu só não tenho o DS, o primeiro DS e o 2DS XL, o resto eu tenho. Tipo, o resto dos videogames eu tenho todos, da Nintendo. Isso é ostentação, tá vendo? É um cara, tem gente que fica parado, imagina só, tem gente que fica parado na frente da boate, balançando a chave do carro. O Danilo fica lá rodando o joystick ou com o cartuchinho do Pokémon na mão, né? Isso aí. Hoje ele Vou chegou. fazer a né? pergunta a ele, aqui agora. Você tem Virtual Boy? Não, Mas Você vocês tem estão... Nintendo Disk Drive? tem. Tem, né? Tem Nintendo Disk Drive? Olha Nintendo só, e cara, olha Switch. só. Você, Ai, moça ai. aí que tá vendo o Danilo aí, quiser conquistar o coração dele, é comentar sobre as camisetas dele. Porque Não. antes de começar o programa aqui, ele tava... Ó, Diego, você viu minha camiseta aqui? Ó? O que você acha que significa Não, isso aqui, aqui? ó. Não, né? Ó. Já vamos puxar assunto da camiseta. Ali, ó. Mortal Kombat com Pokémon, né? Daí eu falei, tá, né? É um assunto, né? Tem que ser, né? Continuando aqui, e aquela nossa comentarista de cinema, uma semi-famosa, Denise Lima. E aí, Denise, tudo bem? E aí, tudo bem, Elson? Tudo bem, galera? Tudo bem com vocês? Oi, Aldacir. Oi, Renan. Tudo bem? E continuando aqui, a gente tem o nosso amigo quase anarquista, aquele que é o diferencial do grupo. E aí, Diego, tudo bom? Sou eu mesmo. Quase, assim, não sei, né? É um rapaz subversivo. Eu gosto de ser do contra, né? Esse é o meu problema, né? Mas todo mundo se diverte, né, cara? Porque sempre tem que ter um maluco no grupo, né? Alguém que fala merda, né? Tá vendo? Não, então, Mas você
Eu gosto de videogame, assim, mas de uns anos pra cá eu tô mais, assim, ausente, assim, não sou que nem o Danilo, assim, um colecionador assíduo, assim, de jogos, né, mas joguei os principais lançamentos aí do PlayStation 3 e 4, né, e agora só no 5 que eu dei uma parada. Eu tô jogando, ó. Ó o rico. Eu tinha essa coisa velho e vendi super barato, me arrependo disso. Dei mole. Tem até o Game Boy ali. Nossa. Hoje Pokémon tem 126 jogos, eu tenho 114. Então falta pouco pra mim Olha completar só. todos. Tem 122 jogos Pokémon. Pokémon. 114. Estavam falando do Virtual Boy, tinha um baratinho no Mercado Livre há pouquíssimo tempo, eu só não comprei porque faltou dinheiro. Eu achei muito esquisito, tava muito barato, mas enfim, né? Tu teria Virtual coragem Boy. de comprar um Virtual Boy, cara? Mas é claro, ora veja. Tenho não, cara. Eu tive uma pequena experiência com o Virtual Boy, cara. Eu falei, cara, como é Eu já Só emulei deixa que alguém Virtual Boy. desenvolveu isso? O emulador funciona de boa, cara, tem jogo legal. Funciona perfeito. Eu joguei nele, foi só aquele. Acho que foi o Mario Tennis. Tinha o Wario lá, só que eu não Sei. joguei, não. Só joguei. Alguém teve O Wario é o melhor. Alguém teve o mesmo problema que eu na infância, que jogou Tetris e que chegava até pesadelo com Tetris, assim? Pesadelo não. Ninguém tem uma mente que nem você, cara. Ninguém Cara, eu tem uma mente que nem imaginava, você. tava tudo caindo assim, o negócio encaixando assim. Você jogou Tetris ou você jogou Brick Game? Brick Game. Também, não, né? eu joguei Vocês Tetris ficam no falando, Super mas o Nintendo, Virtual Boy que é o melhor. O Virtual Boy é o que tem o melhor Tetris, 3D. Vocês nunca viram, provavelmente. cara. Sim. Eu nunca vi. Nunca vi mesmo. Nunca É vi, um cara. cubo quadrado e as peças vão caindo em lugares aleatórios. Você tem que virar nos 3 eixos. É bem interessante o jogo. Muito mais legal que esses Tetris sem vergonha aí. Procurem. Caraca, Tetris nunca vi. Eu 3D, vou eu acho. procurar. Tem Agora emulador, você atiçou procurei. minha curiosidade. Agora você atiçou minha curiosidade. Vou dar E é uma engraçado porque tem uns personagens bonitinhos. Eu nunca entendi por que isso é um jogo tão legal naquela plataforma, viu? Não, eu não tô falando que o videogame é ruim. Eu tô falando aqui. Não entendi por que saiu lá, né? Aham. Porque todos os Tetris que tem aí nunca tem personagem, nada. É só o jogo ali genérico e só, né? Na verdade, eu acho que eles acreditavam mesmo que aquilo ia funcionar, cara. Eles acreditavam. Sim, acreditavam. Gunpei Yokoi, coitado, foi o último trabalho dele. Uma pena. É isso aí. E continuando aqui as apresentações, temos aquele que talvez seja o rival do Diego. Entendeu? Nosso amigo Sérgio Caldeira. E aí, Sérgio, tudo bom? Rival? Rival em que sentido, gente? Na loucura. Eu tô bem. Tô trabalhando muito, fazendo pouca coisa. Únicos joguinhos aí, nem tempo pra jogar eu tô tendo. O último jogo que eu joguei foi Stray, que é o joguinho do gato. Muito legal, eu recomendo. E Retro Fórmula Racing, que é um joguinho... Não sei se ele é indie. Parece um Virtua Racing. Muito legal, muito bacana. Jogando no volante. Só isso. Tô fraquinho de jogatinas. E até de emulação, tô precisando me atualizar. Mas hoje, gente, a gente vai falar hoje de indie game, ainda mais brasileiro. Que, vamos ser sinceros, cara, a gente tem que bater palma antes de tudo. Porque fazer um jogo aqui no Brasil não é fácil não. E esses caras que conseguiram. E bom, né? Cara, se me permitir todo mundo, deixa eu abrir aqui um pouquinho com as perguntas, entendeu? Vou fazer uma pergunta simples, cara. Cara, como é que vocês se sentem sendo desenvolvedores de jogos brasileiros? Porque eu conheço uma penca, conheço muitos. Só que eu nunca conheci, assim, poucos conseguiram realmente chegar lá e lançar. Porque a gente tem uns probleminhas de culturais, coisas e tal, que a gente desenvolve e não sai do lugar, né? E eu, como desenvolvedor também, eu gostaria de ouvir de vocês, cara. Como foi isso? Como nasceu a ideia? Pode falar aí, pode começar, por favor. Então, cara,
fazer um jogo é um sonho desde criança pra mim, né, cara? Então, assim, conseguir lançar e tal foi um sonho realizado mesmo. Me senti muito, muito feliz quando a gente conseguiu. Mas, assim, não foi simples, não. Foram vários desafios e vários projetos que não foram pro final, né? Muita coisa mesmo, desde lá do início. Como, como eu falo, né? Desde pequeno, desde criança, desde que me entendo por gente, jogo videogame. E a curiosidade eu sempre tinha a curiosidade de saber como que aquilo funcionava, né? E inclusive eu ficava imaginando o que tinha, por exemplo, atrás da montanha do Super Mario 64, lá daquele primeiro mapa, né? Eu ficava imaginando, pô, o que que tem ali depois daquilo lá? Não dá pra chegar lá, mas deve ter alguma coisa, né? Depois eu descobri, depois eu descobri que não tinha nada, né? Mas eu é, ficava imaginando e tal, e criando algumas coisas, né? Eu, eu tinha uma mania quando era criança de falar que eu queria ser escritor, mas na verdade não era, né? Eu queria criar histórias, criar qualquer tipo de coisa, menos escrever. Escrever não é comigo, não. Mas eu sabia qual era a profissão, né? E aí eu fui me desenvolvendo, fui pesquisando e, bem, não sei se já posso falar todo o processo desde lá do início, mas passei por vários programas diferentes, softwares diferentes, até chegar na Unity, né? E, bem, conseguimos, né? A Unity eu vi quando ela lançou. Vi quando ela lançou alguns anos atrás, assim. Agora é a mais atualizada, né? Desses desenvolvedores, assim, dessas mais. A Open. Assim. A, a Unity eu acho que talvez seja a mais amigável e que você pode criar tanto jogos 2D quanto 3D acredito que com mais facilidade. Tem a Unreal também, que é uma engine bem potente. Acessibilidade, eu acho que é a palavra. Tem a Unreal também, que ela é bem mais potente que a Unity, mas eu acho que talvez ela seja muito pesada. Acho que é mais para jogos 3D, apesar de ter jogos 2D também feitos com ela, né? Octopath Travelers é um, né? Que é mais ou menos, né? 2D com 3D, sei lá. Mas 2D é HD. 2D HD. 2D Mini que eles falam, né? Eu acho. Os cenários são renderizados cenário em 3D e os é- personagens é- os sprites em cenário 2D. Na verdade, pseudo 2D, né? HD no caso, né? Também. Tem uma camadinha meio grandinha ali do personagem é meio gordinho. E assim, hoje tem muita informação, né, cara? Da Unity, então, cara, você coloca no YouTube lá, você aprende qualquer coisa. E se você quiser aprender com uma direção, com um direcionamento, tem muito curso também e tal. E hoje é bem mais fácil, né? Assim, até eu chegar na Unity, eu passei por vários programas. Eu tentei alguma coisa no Flash, na época lá do Flash. Tentei alguma coisa no RPG Maker, também não terminei. Eu descobri uns dois programas doidos lá que eu não lembro o nome, que faziam uma espécie de mod do Super Mario 64 e do Banjo-Kazooie. Cheguei a mexer, criei uns cenários malucos lá no Google SketchUp, jogava lá na ROM, fazia uma maluquice lá, mas também não saiu nada. E aí quando surgiu a Unity, eu comecei eu peguei, entrei no site, baixei, tinha uns tutoriais lá em inglês, mas mesmo seguindo o tutorial, não consegui nada, cara. Meu inglês não era muito bom, e aí eu desisti. Foi a primeira desistência, assim, de desenvolver jogos. Eu fui voltar depois de muito, muito tempo. É uma trajetória bonita aí, né? Bem, Eu creio que o maior empecilho de um programador seja a linguagem, né?
a língua inglesa, para quem não é, né, da língua. É Nativo, um né? dos desafios, né? O inglês é importante, cara. Uhum. Assim, eu não digo Tem nem inglês, pra geralmente programar. Tem inglês, né? Desenvolvimento. Não para programar em si, mas para entender É. às vezes, alguns conceitos, algumas coisas. Pra É, mas- programar, tem os comandos em inglês e tal. Acho que dá pra. Não precisa pra ter um aprender, inglês né? super avançado, mas, tipo assim, em questão de informação, você conseguir informação em inglês é muito mais fácil. A documentação da Unity, por exemplo, é toda em inglês. Entendeu? Então, você tem alguma dúvida, você tem que ir lá e tem que saber. Você pode até traduzir lá e tal, no Google Tradutor automático, mas não é aquela coisa. Eu tava vendo esses dias que algumas AIs, acho que a Midjourney e o tal de Leonardo estão fazendo renderização 3D de imagem também. Isso aí facilitaria bastante na criação do jogo também, né? Eu sei que eu mandei o chat GPT criar um jogo de Mega Drive. Ele criou, rapaz, uma linha de comando lá grande no SGDK, rapaz. Esse negócio foi caminhando. Eu falei, ué. Se Isso o cara, não é mais se o cara partir de uma. É o chat GPT. Se o cara souber programação e trabalhar com o chat GPT, eu acho que o cara vai longe. Mas sim, eu já fiz uns testes com o Game Maker, cara, assim, é um troço absurdo, cara. Eu não tô falando que o programa vai fazer tudo pra você, mas às vezes mas ele ajuda a tirar as dúvidas, né? Às vezes um pulo do gato ali ele te ajuda. Cara, eu tava tentando fazer a cópia eu botei assim, cópia do pulo do Mario dentro do Game Maker. Cara, me deu o script todinho. De boa. Só copiar e colar. Cobrou nada, né? Assim, toma aí. Nada. É sinistro, o chat GPT é sinistro. A gente O pode chat dizer que a gente não usou o chat GPT no nosso primeiro jogo. Não Pois tinha é, ainda. Não tem nada. Aí, ó. Tem que botar lá nos vitória, créditos finais. vitória. Thanks for chat GPT. No final, tem que dar os créditos, né? Pô. No caso deles, tem que colocar não foi utilizado o chat GPT em lugar isso aí. nenhum. Ou seja, para valorizar os programadores. Não ferimos nem usamos animais de verdade, nem o chat GPT. Tá lá, bem claro. No próximo, quem sabe, né? Nenhuma inteligência artificial foi escravizada no processo, né? Assim, né? Isso aí. A gente nunca tinha parado pra pensar, realmente é interessante foi esse disclaimer, né? Porque teve aquele 171 que a galera parece que descobriram que o nego pegou um monte de coisa pronta de assets por aí e começaram a dar pedrada no jogo. Mas esse disclaimer é muito importante mesmo, pensando por esse lado. Ó, não tem chat GPT não, foi tudo feito na mão, no coração aí. Nem asset, né? Nem asset. Exatamente, nada, foi tudo feito na mão do zero. Tudo original, tudo original. E isso cara, dá pra valorizar ainda mais. Eu conheço alguns produtores que, tipo assim, costumam comprar muita coisa, né? Então basicamente é só um quebra-cabeça o jogo, né? Você desenvolver do zero é complexo. Denise, você quer falar alguma coisa, né? Então, essa questão da linha do desenvolvimento do game, que foi quase toda, né? Assim, claro que ele não dá o comando todo, né? Você tem que arrumar também, né? Mas, assim, ele geralmente dá, né? Uma parte do comando. A gente não usou o chat GPT, né? Isso aí. Olha, eu vi eu acho que a eficiência dele maior tá na linguagem mesmo de programação, porque eu tava com uns problemas aqui em casa, assim, pra resolver tudo ele sabia a resposta, tudo. É só você ficar, se não desse de um jeito, você explicava de novo, ele apresentava outra forma e dava certo, sabe? É incrível. Eu pedi pra ele os números da Loto Fácil, ele não me deu. Falei, não, mas eu os números. Falei, eu te dou os 50 números lá, você pega os mais, me dá aí. Não posso. Mas eu não sei se vocês já viram, o ChatGPT 4 já tá bem absurdo, né? Porque ele já trabalha com imagens também, né? O negócio já tá complexo. Mas deixa eu, continuando aqui,
O primeiro jogo de vocês lançado oficialmente foi o Motherboard Under Attack, né? Isso. Cara, como é que nasceu essa ideia? Porque, tipo assim, pra quem não tá ligado, gente, eu vou colocar algumas imagens aqui. Imagina um Tower Defense que você tem que proteger a sua placa mãe, né, componentes eletrônicos, de vírus, coisa e tal. É interessante, mas eu queria que eles explicassem melhor como é que nasceu essa ideia e por que desse conceito. Então, a gente, antes do Motherboard Under Attack, que a gente chama carinhosamente de MUA, né, a gente tinha um outro projeto, né, que era um projeto de um Space Shooter e tal, que, assim, caminhou bem, a gente achou que ia, aí ficou 1 ano, não foi, ficou 2 anos, não foi, aí eram 3 pessoas na equipe, né, eu, o Renan e o primo dele, aí o primo dele saiu, aí o Renan tinha um computador mais ou menos, que aí às vezes pifava, não conseguia fazer as paradas, e eu achava que sabia programar e não programava. Também? Jogo de navinha, Space Shooter, quando você fala, é jogo de navinha mesmo? Pra cima. Scroll vertical. horizontal? Para cima. Isso. Aí, assim, né? tipo assim, Vertical, né? e eu achava que sabia programar e na verdade não sabia, porque quando começou a ter uns desafios, umas mecânicas mais elaboradas que a gente imaginava, eu não conseguia implementar, né? E aí a gente falou, pô, cara, vamos parar, vamos estudar mais, e ficou só eu e o Renan, e vamos pensar num jogo mais fácil, né? A gente achou que seria mais fácil. Aí a gente ficou umas 2 semanas conversando, tá, vamos fazer um jogo assim, assado, ideia pra lá, ideia pra cá. Aí o Renan veio com a ideia de um Tower Defense. Cara, Tower Defense, tá, beleza, mas tem um monte de Tower Defense de torre, arco e flecha, não sei o que. Pô, vamos pensar numa parada que a gente gosta. O Renan, eu acho que fez eletrônica, né, Renan? Técnica, alguma coisa assim. Eletrotécnica. Eu fiz engenharia de automação. Eu falei, pô, vamos botar uns componentes eletrônicos aí e ver o que dá. E aí foi surgindo a ideia foi crescendo, foi tomando forma. A gente tem uma primeira versão do MUA que eu fiz no Blender, que eu na verdade, só para ter um conceito do jogo, né? E aí eu criei os componentes eletrônicos, capacitor, diodo, como eles são na vida real, praticamente, né? Bem simples e tal. Aí a gente olhou para aquilo lá, pô, tá bonito, mas tá meio sem graça, né, cara? Os componentes estão ali parados, não sei o quê. Aí, como bons fãs de Nintendo 64, a gente lembrou do Banjo-Kazooie. Olha o sorrisão. Cara, eu sempre falo de Banjo-Kazooie, sou fã número 1 desse jogo. E aí a gente... A gente jogou isso muito quando era criança, né, cara? Então... Aí, pô, eu lembrei que os itens, né? Tem os olhinhos. Os itens falam, os itens, né? Aí, pô, o Renan também gosta pra caramba da ideia. Pô, por que a gente não tenta colocar olhos nos componentes? Aí, vamos testar. Colocamos os olhinhos lá, a gente olhou assim, pô, é a cara do Banjo-Kazooie, cara. Pô, vamos deixar isso aí. Aí a gente começou a inventar por cima, criar as mecânicas e tudo mais. Vieram vários desafios também, né? Não foi fácil. E né, o Renan pode contar mais sobre alguns pesadelos aí. Fala aí. Esse que eu gosto muito é daquele Plants vs Zombies, assim, eu joguei pra caramba. Sim, sei qual é. E é bem famoso, né? Bem famoso, né? Eu joguei também. Vocês tiveram um perrengue e... Falar que vocês tiveram um perrengue aí, que vocês fizeram com a placa de Nintendo 64. É da hora, não fala mal dele, não. Placa de Sega Saturno. Aí pra falar,
Aí. Então, né? Ih, aí, ó, tá aí, ó. Aqui foi meio complicado porque assim, nós começamos, né, a fazer a parte de. A parte inicial, os planos, para fazer marcação, as coisas, fazer um café com leite ali, né? Meio que tomar um norte. E para isso a gente não precisa de computador, coisa braba. A maioria das coisas a gente faz no papel mesmo, anota as ideias, troca, vai anotando as coisas e tal. Até chega o momento de beleza, temos tudo. A mesma coisa é fazer um bolo. Você compra todos os ingredientes, bota em cima da mesa, beleza, agora eu já tenho tudo. Agora eu vou trabalhar em cima desse bolo, né? Vou salvar a massa. Ó, falando bonito. Eu não vou misturar a massa para poder fazer de fato a coisa acontecer, né? Então, assim, no começo foi tranquilo. Aí chegou a hora, beleza, já temos tudo que precisamos, o jogo vai ser com esse gênero, o jogo vai ser 3D, os bonecos vão ter olhinho, vão ter tudo isso. Agora vamos fazer a coisa acontecer, né? Aí qual o problema? Desde 2019, que aqui em casa, tem uns problemas de família e a casa tá uma loucura. Aí aconteceu uma brincadeira por proveniente dessa loucura, que eu passei, se eu não me engano, foram acho que 5 meses sem luz aqui em casa, uma coisa assim. Mas foi muito tempo, coisa de meses sem luz. Aí, cara, é porque... A gente fez um jogo em 7. Parando pra pensar, cara, a gente podia ter gravado as nossas lives, porque a gente vira e mexe fazer videochamada, e as nossas videochamadas eram o Adalci lá, bonitinho, cadeira gamer, headset, e o Renan que é a luz de vela. Aí, tipo, era uma vela do lado, vela do outro lado, pra poder dar um balanceamento de luz, não ficar muita sombra. Nossa, era uma loucura. Era LED na cara, brilho do telefone, nossa, era lindo o negócio. Não, e você carregava o celular durante o dia, no trabalho, sei lá, na casa da tua avó, pra de noite ter luz, ter alguma luz. Exatamente. Então, assim, qual era a brincadeira? Aqui em casa, durante o dia, eu tinha um serviço, algumas coisas que eu tinha que fazer por fora e tal. Eu pratico capoeira, então o que acontece? Eu pegava minha mochila, colocava notebook, colocava iPad, colocava telefone, colocava tudo. E colocava a extensão tudo junto com um monte de carregador. Mano, se alguém me parasse na rua, ia dar um B.O. pra explicar que aquilo não explodir ou matar alguém, não sei. Aí era basicamente isso. Eu ia a todos os lugares onde eu só via a mochila encostada no canto e com uma tomadinha saindo dela carregando as coisas que tinha dentro, para quando chegar em casa de noite eu conseguir trabalhar. Então, parando para pensar assim, dá uma nostalgia legal. Então hoje, no final, eu peguei todas as músicas do jogo. Hoje eu tenho o meu álbum no iPod, então eu boto para ouvir às vezes as músicas do jogo. E vem essas lembranças, assim, e dá uma nostalgia legal, assim, de lembrar aquela loucura. Mas, enfim, aí beleza, tinha uma luz de vela, boa parte do jogo, do áudio, tudo, eu fui pensando na luz de vela e com o notebook. Só que tinha uma brincadeira. Quando a gente vai desenvolver, criar coisa do zero, não é tipo, eu sentei e vou começar, já tô fazendo. Não, tem que esperar a boa vontade da ideia vir na cabeça. Sendo que, como eu tinha essa limitação de não ter a energia infinita, eu não podia me dar o luxo de estar com o programa aberto ali e ficar esperando a ideia vir. Então, era uma loucura. Aí o negócio estava fechado e ficava tentando imaginar alguma coisa. Caramba, eu tive uma ideia. Abria lá rapidinho, escrevia voando, aí desligava para poder guardar a bateria e tentava imaginar mais alguma coisa. E assim ia no começo. Aí durou essa pindaíba aí desse negócio de carrega de noite, tenta trabalhar a luz de vela e tal por um bom tempo. Aí eu consegui um netbook aqui que é do meu pai, que teoricamente ele carregaria com luz solar. Ele tinha uma... Caiu? Acho que ele caiu. Não, eu tô aqui. É minha câmera só que deu uma desligada aqui, deixa eu ver. Ah, sim. Quem caiu? Pode continuar. Mas então, aí eu pegava o netbook que tinha uma placa fotovoltaica atrás, deixava no sol com medo daquela coisa explodir, que o computador não é feito pra ficar no sol. Aí quando chegava de noite eu ficava na esperança de ter carga, sendo que não funcionava coisa nenhuma, era mentira. Mas enfim, ficou um bom tempo nessa brincadeira de fazer as coisas nesse pique de... Desliga o computador, tenta imaginar alguma coisa legal, poxa, gostei da ideia. Liga o computador, escreve correndo, desliga o computador, pensa, desliga, e fica nesse loop maluco aí. Então, graças ao bom Deus, melhorou a situação aqui e conseguimos ligar a luz de volta. Aí eu tinha mais a oportunidade de pegar tudo que eu já tinha feito antes e ir melhorando aos poucos, né? E aí veio toda essa brincadeira de... Poxa, beleza, vai ser música eletrônica, não vai ser? Tinha toda aquela coisa, então...
Porque assim, a gente quando começou o projeto, a gente não tinha o jogo pronto na cabeça e beleza, agora vamos seguir o script e fazer. Não, a gente foi montando muita coisa no meio do caminho. Nessa coisa de montando, uma hora ou outra você acaba, tira uma coisa, muda outra e fica nesse pique. E aí era complicado, porque às vezes quando você muda alguma coisa, não tem como você reaproveitar o que fez antes. Você é obrigado a, sei lá, joga tudo fora e começa de novo. E é loucura, né? E demanda tempo. Aí vem aquela coisa de, como eu disse, não é você sentar e a ideia tá na cabeça a fazer, tem que esperar, parece que o aviãozinho da ideia vir para passar aqui, aí tu agarra ele, vem cá que eu vou te usar agora. E foi basicamente isso. Depois, como eu falei, né, ligaram a energia elétrica e tal, e as coisas começaram a melhorar. Aí tinha limitação que o computador não era lá essas coisas, e o negócio foi ficando interessante também. Então era sempre soluciona um problema e aparece outro. Aí apareceu outro, solucionava e vinha outro também. E é brabo. Às vezes paro pra pensar, gente, esse jogo realmente foi meio difícil o negócio, né? Parando pra pensar, porque assim, quando o jogo tá pronto, beleza, tá pronto. A gente, ser humano, tem a memória falsa, fraca, né? Rapidinho esquece das coisas. Quando a gente começa a olhar pra trás e ficar lembrando, e, poxa, realmente deu um trabalho esse troço aí. E é isso, né? Não, e ainda mais se vocês fazem jogo indie, né? Quer dizer, é pouco recurso. Pô, equipe pequena, né? Então é um negócio que dá um empenho, né? Nossa. E tem eu isso, por né? mim, assim, faço umas coisinhas, uns projetinhos. Tem nada a ver com o jogo, assim, às vezes fazer eu trabalho às vezes com uma coisa de design, assim, eu vou fazer... Ou escrevo, às vezes eu trabalho escrevendo também, às vezes escrevo alguma coisa. E daí você vai fazendo assim, aí quando você vê já passou 4, 5 horas já e você não fez nada, sabe? Tipo, quando é uma equipe grande, tipo, é tudo meio, né, ligeiro, assim, cada um vai fazendo uma coisa e tal. Aí. Não, e outra coisa, Diego. Por exemplo, eu conheço o cenário de Hack Room de Pokémons. Eu conheço vários produtores, vários criadores de Hack Room. Inclusive, eu participo de um grupo que é só de criador, né? Que os caras usam a gente, por exemplo, eu e várias outras pessoas pra testar as runs ali, pra ver se tá bacana. Você vê, e eu conheço um dos brasileiros que desenvolveram um Pokémon Run que levou 9 anos. E eram 2 pessoas que fizeram o Pokémon Run. Então, sim, levou 9 anos pra Nintendo lá e... não vou nem comentar sobre isso, hein? Nintendo ir lá e cortar eles. Mas, assim, é complicado, né? Complicado, né? Você vê que esse mundo de... Assim, eu nem considero Hack um indie game, mas, né, eu só tô dando um exemplo do que eu sei que é a dificuldade que vocês sentem, né, de fazer um jogo, esse trem. E ainda mais um jogo, né, que tem licença, que a gente sabe que tem essas empresas japonesas que não... que são, às vezes, muito inflexíveis, né? Mas não vale a pena nem discutir sobre isso, né? Mas, enfim. Então, só a própria linguagem de programação já é complicada para você desenvolver aquele jogo, né? E ainda mais passar por uma situação que vocês passaram, né? Ficar sem energia. Então, é bem complicado mesmo. Sim. É brabo porque, assim, igual essa questão que eu comentei, que eu sempre tinha uma ideia e já corria para o computador para anotar, poder produzir aquilo. Porque ideia vem, se tu não agarrar, ela vai embora. A ideia tá aí, é bicho solto, vamos dizer assim, né? Que ela não fica muito presa. Tô dando mole aqui, não me quer não, então vai embora. Tem gente que me quer. Bem nisso, né? Então, assim, eu perdi muita música. Eu não vou dizer música boa, porque eu não sei, eu só vi uma ideia e foi, né? Mas teve muita coisa que veio na cabeça e simplesmente foi embora, porque eu não tinha como gravar aquilo de alguma maneira, né? Mas eu acho que, assim, é complicado. Eu acho que o grande diferencial nosso, que foi assim, a comunicação entre nós dois era todo dia. Eu praticamente acordava, já mandava mensagem pro Renan. Ô Renan, fiz isso ontem, tive essa ideia, não sei o que, anotava no WhatsApp, não sei o que, ele mandava as dele também. De noite, pelo menos uma vez a cada 2 semanas, a gente tentava fazer a videochamada juntos e elaborava algumas coisas. E assim, a vontade de fazer, de dar certo aquilo ali, eu acho que foi assim, muito forte de nós dois.
foram vários projetos que não deram certo antes, então a gente falou, pô, tem que sair esse jogo esse ano, cara. A gente tem 7 meses, a gente fez cronograma e tudo, ó. A gente tem 7 meses para fazer o jogo, vamos fazer? Bom, fizemos o cronograma direitinho, a gente não fez GDD, porque tem muita gente que fala, tem que fazer um GDD e tal, não sei o quê. Aí, pô, só para você fazer o GDD do teu jogo, você demora, sei lá, 1 ano para fazer o negócio todo. A gente, não, Eita, cara, não vamos fazer GDD, vamos fazendo. Né? A gente tinha a ideia mais ou menos e vamos fazendo. E toda O que semana. seria um GDD? GDD é um documento de game designer, né? Tudo que você imaginar do teu jogo, você coloca ali, né? As mecânicas, a história, os personagens, os inimigos, tudo. Tu vai fazendo um documento gigantesco de tudo que tem no jogo. Mas isso demora, né? Isso também não é simples também. Então, assim, a gente não chegou a fazer isso. A gente foi jogando as ideias e ia implementando lá na Unity. Entendi. E aí, o que a gente fez? Toda semana, a gente gerava uma build de teste, né, na Unity. Eu mandava para o Renan e a gente testava. A gente testava, via alguns bugs, alguns erros, pensava em coisas novas, tirava coisas que não ficaram legais. E assim, a gente fez... Quantas builds, Renan? Acho que umas 20 e poucas builds, cara. Eu acho que foram 25, se eu não me engano. 25 builds. Quase toda semana tinha uma build nova. E a gente gerava, 25, às vezes com... né? Porque às vezes tinha, sei lá, build 1,2, não sei. Ainda então, tinha isso. Aí eu não sei não, se for pegar os eu acho que foi mais de 30 aí. Com certeza. Então, assim, além da gente testar, a gente chamou alguns amigos para testar também, mandava e tal. E aí os caras davam um feedback pra gente, positivo, negativo. A gente queria que desse feedback. Descobre bug aí que a gente sabe que tem, cara. E assim, bug, cara, é um negócio que é muito engraçado. Você programa um negócio lá bonitinho na tua cabeça, pá, manda rodar. Aí tem um componente lá, né? O componente paradinho, daqui a pouco o componente começa a voar, assim, do nada. Você vai lá pra cima e some no mapa. Pô, não programei nada disso, cara. Aí, pô, você tem que ir lá, olhar o código, debugar por que ele tá fazendo isso. Aí é um trabalho de investigação também, né? Mas eu acho que ninguém me ganhava nisso, né? Do arrumador de bug. Eu acho que ninguém me ganhava na pessoa que mais conseguia fazer o jogo bugar de algumas formas esquisitas, né? Eu também o Renan descobriu uns bugs malucos, cara. Eu jogava, testava, não via nada daquilo. Daqui a pouco ele descobriu uma parada lá que ele conseguia selecionar um componente que era inselecionável, cara. Que não tinha... Eu não sei o que ele fazia lá que aparecia o negócio. Eu acho que o bug mais tonto que eu fosse foi conseguir colocar 2 componentes num tile só, velho. Aí era verdade. Eu mandava o jogo, agora tá bonitão. Dava 10 minutos no WhatsApp lá com a foto, com o negócio. Eu conheço um cara que pegou a base do Fire Red, né? Esse negócio de Hack Room. Ele conseguiu colocar Pokémon até do Scarlet Valley, que é do Switch. Tipo, ele colocou todos os iniciais pra você escolher. Colocou todos os lendários. Ele pegou a mecânica de um jogo do Game Boy e colocou no DS. E ele fez tudo isso com base no Fire Red, que é um jogo do Game Boy Advance. Eu falei, cara, você tá doido. Esse jogo nunca vai lançar, mano. Você vai lançar esse trem, as pessoas vão mais jogar bug do que o próprio jogo. Entendeu? E pior que o bug é o tal do negócio que só vê quando você testa, né? Não tem jeito, né? Sim. Você vê essas empresas milionárias, tipo, que lançaram esses jogos recentemente lá, o Cyberbug lá, né? 2077 lá, né? Cara, eu lembro que quando lançou esse jogo, eu até que, bug, sacanagem, né? Uma empresa grande e tal. Mas assim, depois que eu tive a experiência de criar um jogo, eu vi, caramba, cara, o nosso jogo, que é um jogo pequeno, feito em 7 meses, a gente deve ter achado mais de 500 bugs, cara. E, aquele jogo é gigantesco. Claro, né, que não deveria acontecer, né, porque é uma equipe enorme. Mas assim, a gente viu a dificuldade de se criar um jogo, né.
É Mas absurdo, isso é acontece umas animador, paradas né, cara? muito doidas. Porque a gente pensa, a gente fica naquela, poxa, nosso jogo todo torto. Sendo, cara, tem empresa infinitamente maior que o jogo é tão torto quanto. Então, assim, às vezes não dá pra ficar se cobrando, né? Esperando que o jogo seja perfeito. Óbvio, o ideal é que seja, mas não dá. Então, assim, não dá pra nós. O primeiro jogo que a gente tá fazendo, não tem experiência nenhuma com isso. Não dá pra esperar que uma turma de 2 brasileiros fazendo um jogo, tipo, com o tempo que sobra, o que dá, pra correr e bater de frente com um jogo de uma AAA da vida, né? Ah, sai o jogo todo torto lá. Então, assim, nosso jogo até que não é tão ruim assim, né? Nosso jogo tá bom. Foi uma coisa que a gente falou lá no início, né, cara? Ó, a gente vai fazer um jogo simples, um jogo pequeno, e assim, a gente não vai passar do que a gente consegue, né? Vamos lançar o melhor que a gente conseguir, né? E aí a gente teve até um tempo que a gente, acho que foi no último mês antes de lançar, a gente pegou para polir o jogo. Então a gente foi colocando várias coisinhas para deixar mais bonito, tirar alguns bugzinhos, né? Mas mesmo assim, por exemplo, depois de, sei lá, a gente lançou em dezembro, então tem 5 meses aí, quase praticamente de lançamento, 6, né? E a gente encontrou bugs depois que a gente lançou, né? Alguns a gente já arrumou, outros a gente já está pretendendo arrumar, então a gente já está anotando algumas coisas e está constantemente melhorando o jogo, né? A gente falou, a gente tem que lançar o jogo que dê para jogar, né? Não seja um jogo quebrado. Depois, se a gente encontrar mais coisas, a gente vai, aos pouquinhos, vai arrumando. Cara, deixa eu falar uma coisa. Primeira coisa, antes de tudo, com certeza dá pra virar um documentário de desenvolvimento do jogo de vocês, né? Tá. Um filme rendido uma série boa de 2 episódios Netflix aí. Eu lembrei de um documentário chamado Indie Game, né? Que ele narra a história de alguns desenvolvedores, desenvolvedor do Fade, desenvolvedor do Super Meat Boy, Meat né? Boy, Super Meat Boy. Isso. E me lembrou um pouco isso, né? Me lembrou um pouco a história do Tommy Refuse e do Phil Fisher, né? Phil Fisher foi o criador do Fez, que ele era tão obcecado em perfeição do jogo que ia lá, começava, trabalhava o dia inteiro, aí no final do dia ele simplesmente apagava o trabalho inteiro porque ele não gostou de um tile set de um tijolinho, coisa e tal. E vocês falando uma coisa assim, bem interessante, porque realmente, às vezes a gente fica, principalmente quem vem da área de games, que vem da faculdade, coisa e tal, fica muito preso àquelas regras, né? Você tem que fazer o level design, script, coisa e tal, e você gasta muito tempo nisso. No caso de vocês meio que cortaram esse caminho e falaram, não, vamos meter as caras aqui, vamos produzir aqui. Tô vendo isso aqui agora, eu tô fazendo. Isso é legal, cara. Isso é interessante pra caramba. Entendeu? Porque eu acho que muita gente aqui, principalmente aqui no Brasil, eles quebram um pouco a cara por causa disso, né? Por causa de ficar preso muitas regras. Não, vamos fazer e vamos acontecer. Isso é legal pra caramba, cara. Não, de verdade. Parabéns pra vocês. De verdade mesmo, cara. Entendeu? Valeu. Sérgio Caldeira, fala alguma coisa? Então, vamos lá. O que eu ouvi aqui vocês partiram da ideia do jogo a partir de alguma ideia de jogabilidade ou foi de alguma outra coisa? Porque geralmente, por exemplo, muitas empresas, não hoje em dia, porque hoje em dia você tem ferramenta para tudo, mas muitos jogos nasceram a partir de uma mecânica. Tipo, o cara criou uma mecânica que faz tal coisa, então a partir daquilo ali surgiu aquele jogo. O jogo de vocês surgiu a partir de uma mecânica ou foi de uma outra coisa? Cara, eu acho que não de uma mecânica, mas talvez de algumas referências, né? De outros jogos. Como eu tinha falado, a gente queria fazer um jogo mais simples. Então a gente viu o Tower Defense como um jogo mais simples para se começar. E aí o Renan, ele conhece mais um pouco de Tower Defense.
do que eu. Ele me mostrou um jogo, eu não me lembro o nome agora, que era um jogo mobile, bem simplesinho assim, no estilo gráfico 3D, mais low poly, e que a gente olhou assim e a gente pensou, pô, acho que dá pra gente fazer alguma coisa parecida. Assim, a gente pegou a mecânica do jogo. Foi inspirado. A gente pegou aquele jogo como a principal referência, né? E a gente foi dando a nossa cara depois, né? Mas a gente pegou esse jogo como a principal referência para, pelo menos, startar a ideia, startar o projeto, entendeu? Sim, Acho que sim. na indústria, isso que o Sérgio falou, quem melhor representa essa coisa de fazer mecânica primeiro é a Nintendo, né? Eles meio que Isso. se preocupam com a mecânica antes do jogo, né? Acho que é... pelo menos Até eu- porque, pelo que eu pensando sinto, na questão do Tower Defense, é um gênero de jogo, que já fala gênero musical, né, daí, que não tem, assim, muito pra onde fugir. Ele já segue muito aquela regra. Tem o tabuleiro ali, né, basicamente, o caminho já traçado por onde o inimigo passa, e você vai colocando suas torres. Lógico, você pode incrementar coisas. Por exemplo, em vez de você só colocar as torres, você pode acrescentar bonecos seus que também vão passar no sentido oposto do trajeto, que vai encontrar o inimigo, tem uma batalha. Ou, sei lá, você conseguir jogar bomba livremente. Então, assim, são coisas que você pode tentar implementar. Mas pensando de forma basal, não tem muito como fugir da fórmula. É sempre um tabuleiro, um trajeto, que sai de ponto A a ponto B. Se o inimigo chega a ponto B, você perde ponto ou morre. Aí vai do jogo, né? Mas não tem muito pra onde fugir, assim, no caso do gênero que a gente escolheu. Até mesmo por ser simples, nós fomos por esse caminho, né? a mecânica tá Você- estabelecida praticamente, né? Você lembra o nome do jogo, Renan? Agora eu não tô me lembrando, cara. É um jogo mobile. Não, cara. Eu também não lembro. Peraí, o iPad tá aqui pertinho. Grande deixa eu pegar. referência, né? A gente nem lembra o nome. Eu creio que, assim, como ele surgiu de uma inspiração, e existem muitos casos que, às vezes, assim, vamos supor, uma empresa criou um jogo, criou uma mecânica, publicou, não fez sucesso, às vezes alguém pega a mesma ideia, pega a mesma mecânica, só que forma de um jeito mais popular, vamos dizer assim, mais fofinho, e acaba estourando. Entendeu? Sim. Cara, não sei se você já ouviu falar o jogo Super Mario 64, que é um jogo que, assim, eu tive muito contato quando criança e tal, inclusive saturou. Hoje eu não consigo mais jogar aquele jogo, porque eu já tô enjoado por 50 milhões de vezes, que eu já tô acostumado a ver aquele comecinho, aquele pátio, entra no castelo, a primeira fase. Se tivesse Super um Mario jeito de 64, pular a primeira fase, eu acho que eu jogaria de boa, porque já enjoei tanto de ver aquela primeira fase que só de pensar, poxa, eu vou ter que passar a primeira fase pra ir pras outras. Aí eu não quero jogar mais não. Mas falando do ponto que eu queria falar. Pode Oi? falar. Não, só um detalhe só. Super Mario 64, um dos maiores jogos da história da humanidade. Pronto, pode falar. Sim. É que, assim, às Banjo-Kazooie vezes é melhor. Eu falei infelizmente, não simplesmente, né? Porque, assim, a gente olha hoje, em 2023, a mecânica, o nível de polimento que teve aquele jogo, gente, o negócio é esquisito. Esses dias eu fui jogar o Super Mario Odyssey. Eu fiquei, gente, o Super Mario 64 em 96 era assim. O boneco pulava desse jeito, ele corria, se movimentava. Como é que o cara... Porque assim, o Super Mario 64 foi o primeiro em 3D, que teve nada antes dele. Como é que o cara de primeira já veio tão acertado assim? É muito bizarro isso. Aí Teve surgiu Tomb uma lenda. Raider, mas não era a mesma coisa. Nossa, nem de longe. E tem uma lenda de um jogo anterior que tinha um desenvolvedor pequeno que estava fazendo algum jogo aleatório pro Nintendo 64 ou Super Nintendo, eu não sei exatamente. E a Nintendo simplesmente vetou o projeto por alguma razão. E essa galera pequena, esses dois desenvolvedores, estavam alegando que o Super Mario 64, toda aquela mecânica, polimento e tal, nasceu de dentro desse jogo, que a Nintendo pegou a ideia deles, de um estúdio menor, e colocou dentro do jogo deles. Só que não deu pra frente, porque não tinha nenhum documento alegando que isso era verdadeiro, e ficou nessa brincadeira. A Nintendo falando que o Super Mario 64 fala que fez, e do outro lado os caras falando que a mecânica era um deles. Não deu em nada, então... A história é muito louca isso, não sabia. Essa história da... Se eu não me engano, acho que a empresa era a Apalusa. Isso, eu tô soube dessa história, eu não lembro, faz muito tempo que eu vi. O nome do jogo é Croc.
de um Aí, o dinossaurozinho. eu soube que era pra ser um jogo do Play 1. Yoshi. Era do que a Yoshi, Sony era aí- pra ser do Yoshi. Era pra ser o jogo do Yoshi. A Sim, no Nintendo, PlayStation. a Nintendo pode ter sido um pouco sacaninha assim. Mas a Nintendo, tipo assim, é aquela coisa, os caras inventaram a roda e a Nintendo deu uma melhorada nela, entendeu? Encheu o pneu, cara. Isso. E a Nintendo não é boba, a Nintendo sabe fazer bem as coisas. Com certeza. Com certeza sabe, não é à toa que puxando aqui um pouco. Assim, uma pergunta de praxe. Uma pergunta de praxe. Porque por exemplo, durante toda a entrevista eu vi referência de várias coisas que vocês citaram, né? O Nintendo 64, o Banjo-Kazooie. Então, assim, minha pergunta é basicamente em cima disso. Qual que foi a inspiração para vocês? Qual que foi os mestres que vocês se inspiraram? Os jogos, as franquias? Conta um pouco aí. Não, assim, eu sei que não dá para responder tudo, né? Mas os pontos principais que vocês acham que foram o norte, né? De muita coisa que vocês fizeram. Eu acho que, assim, de referência, né? Eu falei algumas, né? Tem muito de Nintendo 64, né? Inclusive tem a fase do Nintendo 64, né? Que é a placa do Nintendo 64 lá. Mas isso... eu acho que é uma da quinta fase, sei lá. Só que eu acho que o que deu mais certo, talvez, foi porque, assim, eu conheci o Renan num congresso da igreja, né? Congresso de adolescente da igreja. Mas a gente já se conhecia e não sabia. Eu vou explicar o porquê. Os nossos pais, né, o meu pai e o pai dele trabalhavam numa padaria na época lá do Nintendo 64 e tal. E eu tinha o Nintendo 64, ele tinha o Nintendo 64. E os nossos pais que trocavam de jogo, né? Um emprestava pro outro e tal. Nossa, velho! O que acontece? Os meus jogos que eu joguei, o Renan jogou. E vice-versa. Então, assim, as referências que a gente tem são as mesmas, cara. Eu falava, cara, vamos fazer uma medalhinha parecida com o Pilot Wings 64. Ele, Pilot Wings 64, isso aqui. A gente já sabe, a gente se fala porque a gente conhece as mesmas coisas. Então tem as medalhinhas lá, igual do Pilot Wings 64, inspirado, né? E, enfim, as referências são as mesmas, os jogos que a gente gosta e tudo mais. Então isso ajudou muito. E assim, tem muito realmente de Nintendo 64, a gente pode citar Top Gear Rally também, de Nintendo 64, que a gente fez as fases rodarem lá, igual o carrinho roda lá na hora de selecionar o carrinho. Eu já falei Banjo-Kazooie dos olhinhos, né, dos personagens, mas tem no menu principal um cenário, igual o cenário lá do Banjo-Kazooie, que é a casa dele. Quando você vai selecionar os game slot, né, para começar o jogo, tem um lá que ele tá deitado na cama, você joga pro lado, ele tá cozinhando na casa, você joga pro lado, a câmera muda, ele tá sentado jogando Game Boy, né? E aí a gente pegou essa ideia, vamos fazer um cenário e o menu a gente vai navegar no cenário, né? Então tem um cenário lá, aí você escolhe opções, aí o negócio vai lá pro outro lado do cenário, aí aparecem as opções com as carinhas dos personagens lá para selecionar as opções. Não, quero ir na loja. Aí sobe lá pro outro lado do cenário, aí tem a loja. Então, assim, foram muitas referências de Nintendo 64, porque a gente jogava Nintendo 64 quando criança. E, inclusive, ele jogou muito jogo meu. E eu joguei dele também. Isso foi bem legal. Fantástico. Legal. Eu queria perguntar pra vocês, eu sempre tive vontade de perguntar pra quem trabalha assim com jogos assim, qual que é a opinião de vocês pra esses jogos que são autogerados, assim, como No Man's Sky ou Terraria, esses joguinhos assim que procedural, exatamente, a palavra procedural Eu joguei alguns procedural assim, mas eu nunca consegui entender, assim, quer dizer, eu não gostei, assim, né? Acho que o Minecraft foi o que eu achei melhorzinho, assim, sabe? Mas os outros eu fiquei meio assim, mas pra onde vai isso, né? Qual que é o objetivo, né?
Então, mas tem muito, mas é uma coisa que é nova, né? É dessas gerações, das pessoas que vieram agora, 2000 e poucos pra cá, 2010, né, tal, né? E queria saber qual é a opinião de vocês, se vocês acham que dá pra, sei lá, de repente lançar alguma coisa assim nesse sentido, ou alterar alguma coisa que torne mais interessante, né? Apesar que eu acho que o Minecraft é um jogo assim que, apesar de ser assim procedural também, ele tem algumas coisinhas assim legais, assim, né? Tipo, ele tem um lore, pelo menos, né? Um lorezinho. Eu não sei não gosto de Minecraft, eu tenho preconceito com Minecraft. Eu acho que eu sou muito preconceituoso, na verdade. Porque, assim, a gente fez o jogo utilizando a Unity, a engine, né? Sendo que eu, particularmente, tenho um certo preconceito com a Unity. Aí o Adalci fica bravo, não pode ter não sei o que é o nosso jogo. Ah, tá bom, né? Porque no mercado hoje, basicamente, a gente tem Unity e tem a Unreal Engine 5, se não me engano. Sendo que eu sou time CryEngine, da época do Crysis. Então, enfim, né? Eu já comecei a fazer um jogo, mas não deu muito certo, não. Eu gosto da CryEngine. Mas voltando ao que você tá falando, o primeiro contato que eu tive com o jogo, essa questão de ser gerado proceduralmente, foi um jogo chamado de Chasm. Ele é um Metroidvania. Na época eu joguei, eu acho que foi no PS Vita, se não me engano. Não sei se vocês conheceram esse jogo. Ele é um side-scroller, não. Metroidvania, né? 2D e tal. E era isso. O chamariz do jogo é que cada bloco, cada tile do cenário, ele era gerado de uma forma procedural. Então, assim, se você foi e zerou o jogo de um jeito, beleza, zerou o jogo. Quando você for jogar de novo, o jogo vai ser outro. Eu fiquei muito curioso. Falei, gente, como é que pode, assim, um jogo que se muda, assim? Como é que pode isso? É infinito o jogo? Que negócio lindo é esse, né? Aí eu fui jogar. Aí eu zerei o jogo, gostei bastante. Aí eu pensei, vou jogar de novo, porque eu gostei do jogo e acabou. Então, vou começar de novo. Só que não era tão procedural assim, né? Porque aí uma coisa, acho que eu cheguei a comentar com a Dalcy uma vez. Porque assim, como é que funciona esse negócio, né? Ele pode falar melhor do que eu, inclusive. E basicamente assim, você meio que coloca o que você quer em certos lugares. Então assim, não é que você chega um chat GPT, faz uma fase pra mim. Ele vai e faz a fase do zero, ou o cenário todo que seja, não. Ele necessita de algumas regras que você vai dando pra ele, né? Então assim, eu acho que, eu não sei, como eu disse, o primeiro contato que eu tive foi com esse jogo, que era um side-scroller, um Metroidvania, e cada tile era construído de um jeito. Como é que é? Minecraft é um jogo que eu não tive... Eu joguei um pouquinho, mas não tem propósito esse jogo. Mas eu achava curioso, realmente cada mundo ele era meio que único, né? Sendo que eu jogava 10 minutos e não tinha graça. Minecraft, para falar que eu não joguei, quando eu ia na casa de uns primos meus, inclusive esse primo que trabalhava com a gente no começo do jogo, com a parte de design e tal, a gente se juntava, eu, ele e mais o irmão dele. Eram 3 pessoas, a gente montava meio que uma sala ali no iPad, no telefone, que seja, e ficava zoando o cenário. Aí tinha um primo meu que começou a roubar a parede um do outro, explodia, o povo morria, tudo. Aí acabou. Era esse jogo que jogava 10 minutos e já enjoa, por falta de propósito. Eu vi uma vez o meu irmão jogando aquele No Man's Sky, eu achei bem interessante. Ele também é gerado proceduralmente. Só que eu vi críticas na época de lançamento dizendo que o mundo nem era tão diferente assim, que o jogo era meio vazio. Então, assim, a minha visão é que é interessante, eu acho muito curioso esse negócio. Só que você tem que explicar muita coisa pra engine, no caso. Faz uma fase desse jeito, coloca esse tipo de item. Então você tem muito trabalho ainda, né? Mesmo que ele vai gerar quase tudo sozinho. E no final acaba ficando, entre aspas, genérico, vamos dizer assim. A pessoa, querendo ou não, a pessoa depois vai ter que ir lá manualmente mexer naquele mundo. Então, assim, é um tipo de coisa que eu acho interessante, mas eu não sei se vai muito pra frente. Aí veio o advento do chat GPT e que talvez essa coisa melhore. Não tem mais essa necessidade de você fazer o mundo e depois você tem que mexer manualmente. Eu faço o balanceamento com... Você fala Star Wars. Com o Zelda Breath of the Wild, que você sente que algum programador bendito mexeu naquela pedrinha embaixo daquela árvore muito específico no lugar tal. E tu pensa, poxa, tem um carinho aqui. Não foi gerado simplesmente um mapa e depois o cara botou pra frente. Não. Aquela Hyrule inteira é... Nossa, aquele jogo é lindo, né? Não vou falar de Zelda, mas... Né? Eu não sei, talvez vocês consigam tirar essa dúvida de mim, mas... Vocês lembram daquele jogo que fez bastante sucesso? Que era RPG, Elder Scrolls, só que o Skyrim... Sim, foi o entre 5 e 6 aí,
É, The do Elder Scrolls 5.6, Online mesmo o nome do jogo. Eu não sei não, eu só joguei um Não, pouquinho o do Elder Scrolls Skyrim, Online é quase outro, tudo. né? Mas antes dele Sim. veio o Skyrim. E ele tinha uma questão de que o cenário, ele era procedural, mas não era tanto, né? Por isso que o jogo não demorava tanto pra carregar, né? Ele foi, ele foi um dos primeiros jogos, assim, que permitia que a coisa fosse, assim, mais mundo aberto, que ele começou ali, né? Tipo assim, o negócio... Né? Sim. E daí tinha na época o pessoal comentava, ele é meio procedural, assim, tal, ele vai... Morrowind tinha essa noção, Diego, só que quem abriu mesmo foi Skyrim, porque Skyrim, né? o mundo aberto era você fazia o que você quisesse no jogo. Porque Cara, assim, isso pra é mim, na bizarro. época eles nem falaram que era procedural, eles falaram, ele vai carregando conforme você vai andando, né? Tipo, não tinha... Nem tinha termo. Não tinha esse termo, né? Esse termo. Mas acho que a Delcy pode falar melhor, ele que é o Dev Master aí. Eu sou muito som só e dou ideia, fico abusando ainda, tendo mexendo no trabalho dos outros, né? Vem. Não, eu acho muito interessante isso aí. Inclusive, é uma coisa que eu pesquisei recentemente. Né, como fazer esse esquema aí, né, de gerar um mapa aleatório, assim, e tal. Mas você tem que fazer tudo muito bem pensado e, assim, eu acho que você tem que ter muitas possibilidades para você dizer que aquilo ali é dessa forma, né? Cada hora vai vir um mapa diferente. Porque, assim, até onde eu sei, né? Você tem que gerar esses mapas, você tem que criar esses mapas, aí você coloca eles como prefabs, né? Esse mapa existe lá, todos os mapas possíveis existem lá no jogo, no banco de dados do jogo. E aí eles, aleatoriamente, eles vão se conectando de forma aleatória. Só que assim, você tem que fazer muito mapa, cara, para ser um negócio realmente procedural, vamos dizer assim. Você tem que fazer muita coisa. Então, acaba talvez caindo nesse lance que foi o No Man's Sky, que acaba sendo um negócio não muito bem polido, não muito bem pensado, que aí fica um negócio meio genérico, diferente do Zelda, que o Renan falou, né, que, pô, tudo foi bem pensado nos mínimos detalhes ali, porque é um cenário fixo, né, então você consegue programar cada mínimo detalhe daquele cenário. Mas eu acho interessante, sim, se for bem feito, cara, eu acho que fica um jogo muito legal. Não, em Zelda, por exemplo, você sente frio, né? Você sente calor, você morre pro calor, você morre pro frio. Por exemplo, você tem que fazer uma fogueira, tem que colocar uma espada nas suas costas pra você não morrer de frio no cenário. Você viu? São detalhes que... Nossa, eu mesmo parando pra pensar aqui, eu não lembro de um jogo que faz isso com tanta excelência igual o Breath of the Wild. Tipo, assim, parando pra pensar aqui em algum exemplo nesse Tears sentido. of the Kingdom. Não, sim, daqui 7 dias a gente vai... 7 não, né? 7 daqui uma semana. Tem gente que já viu alguma coisa aí. Tem gente que já viu. Já tá no mercado, né? Há quase uma semana. Tem gente que já até zerou. Ela perguntou, que a conexão dela caiu. Ela perguntou qual o próximo desafio de vocês. Caiu. Caramba, cara. Ela mandou mensagem aqui. Ela perguntou qual vai ser o próximo desafio de vocês. Depois desse O próximo jogo. desafio? Se já tem um jogo em mente. Sim, já temos, né? Temos um desafio aí que ainda está em fase de desenvolvimento. A gente está ainda pensando. Basicamente. A gente não tem nada na Unity ainda, por exemplo. A gente tá meio pegando algumas ideias, tendo algumas ideias aí. Ó, já pegando o gancho, lá com a minha introdução, que eu falei que eu nunca mostro todas as músicas, eu já tenho umas musiquinhas pra esse jogo aí. Já tem. Aí, ó, nem mostrou, cara. Pô, tá escondendo o jogo aí.
Ai, mas continue. Mas assim, a ideia é evoluir um pouco mais, né? Tipo assim, a gente fez um jogo Tower Defense simples, aí a gente pensou, pô, vamos fazer um outro jogo, né? A gente gostou de fazer o jogo. Então vamos subir um degrauzinho, dificultar um pouquinho mais. Né? Então a gente já está pensando num roguelike, né? 3D também. Olha, Vamos ver se vai dar certo isso aí. vai sim. E- Cyberpunk? Ficção? Não, para like com é isso. aquele que você tem que jogar e não morrer, sabe? Tipo assim, você volta no começo do jogo, senão você volta pro começo. E aí, Dark Souls. bem, a gente tá com muita ideia ainda, né? Então a gente tá tentando jogar as ideias e depois a gente tenta enxugar tudo, né? Para também não fazer um escopo absurdo, né? Que foi o caso do primeiro jogo, da primeira tentativa de jogo que a gente fez, né? Que tinha um escopo enorme e a gente não conseguiu dar conta. Então esse está sendo um dos grandes desafios desse próximo projeto, né? A gente fazer um escopo equilibrado, vamos dizer assim, que a gente consiga dar conta e consiga lançar. A ideia é esse ano ainda, né? Vamos ver se a gente consegue, apesar de que já tá meio que no meio do ano aí, eu não sei se vai dar não. Já faz A ideia era essa. Já faz Isso uma... pegando- Eu ia falar, já faz uma vaquinha virtual pedindo gerador, entendeu? Pra não faltar nada. Isso é certo, né? Porque igual, no caso, falando lá, né? A primeira dificuldade que, pelo menos da minha parte, que faz a questão da energia aqui, que não tinha, aí se tivesse um gerador seria perfeito. Ou se tivesse um computador que realmente carregasse no sol, né? Que não é aquele fake lá sem vergonha. Uma outra coisa... Aí depois eu arrumei um computador bom pra tu. Mas aí depois que chegou a luz. Aí já não conta. Contou pra caramba, ajudou muito. E no caso, por exemplo, como a gente tinha falado, a gente basicamente tinha entrado em acordo de que toda sexta-feira ou sábado, agora eu não lembro exatamente, ia ter uma build nova com tudo que a gente adicionou ao trabalho no decorrer adicionou o projeto no decorrer da semana, né? Por exemplo, eu fiz um som de não sei o que, eu fiz um barulho de uma coisa. Ele já implementava, colocava as coisas que ele também adicionou lá e no final da semana a gente passava sábado e domingo testando mesmo, dando uma olhada e tal, ver o que melhorou e piorou, ideias, sugestões de melhora. E beleza, né? Aí qual foi a parada? No começo, ele tinha feito esse esquema lá no Trello de que, por exemplo, na semana tal, de mês tal, a gente vamos focar em tal coisa. Na outra semana vamos focar em outra coisa. Aí qual foi a brincadeira? Tinha coisa que tava muito lá na frente que eu olhava e, poxa, mano, isso aqui eu faço em 10 minutos. Então, por que eu não já adianto logo? Só que eu não falava, né? Senão ia ficar bravo. Aí a gente adiantava. Aconteceu que às vezes tinha coisa que, por exemplo, digamos que a gente começou em janeiro, um exemplo. Quando chegou em fevereiro, tinha coisa de outubro que já tava pronto. Mas tinha coisa de janeiro que estava atrasado. Então, assim, a gente tinha um monte de coisa planejada e foi se embolando tudo. Então, chegou um momento que começou a ficar um monte de coisa complicada para trabalhar. Por exemplo, às vezes chegando no final da semana e eu, caramba, tô olhando aqui, tinha que ter uma música pronta para essa build. E aí entra aquele problema, que às vezes quando eu olhava, gente, não tem ideia pra música não. O que eu vou fazer para poder colocar a música lá? Tem que ter alguma coisa na build pra gente testar no final de semana. Aí entrou uma técnica que eu fazia um rascunho, só o placeholder. Eu pegava um arquivo, gerava um arquivo inflado de, sei lá, de 5 minutos de áudio, com um áudio meio... uma música, qualquer coisa. E depois eu falava, cara, bota aí no jogo aí, depois esse troço vai virar uma música. Acredita, confia. Isso aí vai virar uma música no final da semana. Aí, às vezes, eu mandava um monte de placeholder, às vezes era áudio meio repetitivo. E conforme ia chegando perto da sexta-feira ou sábado, que eu não lembro exatamente agora, ficava naquela de, caramba, mano, o placeholder tá lá? Tá. E a música que deveria estar, não tá. Então, às vezes, eu ficava nessa coisa de, mas eu tô sem ideia, como é que eu vou fazer a música? Então, assim, aí eu ficava naquela coisa na cabeça. Poxa, o tempo tá chegando, tem que entregar a música, eu só entreguei o placeholder, eu tô sem ideia pra música. Eu tô com uma ideia, mas é muito parecida com a outra música que eu já enviei, eu não quero enviar duas músicas iguais e... Aí ficava nessa coisa na cabeça, né? E, enfim, só sei que deu tudo certo, né?
Então essa foi alguma das dificuldades. Primeiro essa questão da luz aí e tal, da energia, e a questão de ideia. Porque no começo, quando a gente vai fazer um projeto que a gente não sabe exatamente o que a gente vai fazer, é complicado. Porque assim, é muito fácil a gente olhar para o jogo hoje e pensar, poxa, o jogo era para ter música eletrônica, dava para fazer mais ou menos assim. É fácil você olhar para uma coisa pronta e tentar imaginar uma continuação para aquilo. Agora, quando você olha para o nada e tenta fazer nada virar alguma coisa, aí começa a ficar complicado, né? Então, assim, eu particularmente tenho meio que esse problema, assim, de, poxa, eu vou criar alguma coisa do zero aqui, eu preciso pelo menos fazer não sei, ou qualquer coisa, um café com leite para poder trabalhar em cima, entende? Então, acho que essa foi uma das dificuldades. Eu lembro que teve uma coisa de 1 ou 2 meses que não vinha nada na cabeça. Como eu tinha comentado, deu uma zoada aqui na família, aqui umas paradas, aí veio o povo gosta de falar bonito, o bloqueio criativo. Eu não sei se foi bloqueio criativo, sei lá, mas foi uma coisa que eu falei, cara, vai trabalhando aí que não tô com ideia pra nada aqui. Sendo que aí tinha outra coisa, né, que no começo do projeto o jogo ele era relativamente leve, já que ele era super simples, né. Então, já que eu não conseguia mexer com música e fazer nada de som, eu pensei, poxa, já que eu não consigo mexer aqui, eu vou mexer em outra coisa. Vamos tentar trabalhar em cima de, sei lá, fazer os testes, ver o que tá funcionando, o que não tá. Já que eu não posso... Aí vi a ideia, poxa, aqui podia ter um barulho e tal. Eu ia lá correndo e já tentava anotar alguma coisa pra poder botar no jogo depois. Aí, às vezes, eu tô sem ideia nenhuma. Vou tentar escrever alguma coisa aqui, ideia de correção, ou alguma coisa que a gente pode colocar dentro do jogo. Eu fiz também, já que tava sem ideia, eu fiz o desenho, a arte conceitual de cada personagem, cada bonequinho. E tem aqui até hoje. Eu fiquei pensando, né? Porque agora já passou a pilha aí do NFT, né? A gente podia fazer um NFT, mano. Só que é papel, né? Sei lá, não tem como vender isso. Fazer quadro, mano. Agora passou a pirâmide, já foi, já, né? Agora eu cheguei tarde, né? Um outro desafio, né? Como a Denise perguntou, pelo menos para mim, foi a questão de otimização do jogo. Assim, tiveram vários desafios, né? Vários a gente já falou aqui. Mas otimização do jogo eu não levava muito a sério, cara. E, tipo assim, eu achava que, não, é um jogo simples, né? Dá pra fazer tranquilo e tal. E aí eu tava com o meu PC, eu tinha uma 3060 Ti. E rodava tudo. Na teoria rodava tudo, né? Na teoria rodava tudo. E aí, cara, uns testes, simplesmente o jogo travava, cara. Um jogo simples, low poly, né? E eu falava, que isso, cara? Como é que pode isso tá travando? Não faz sentido, né? E aí eu fui olhar, era a programação, cara. Era alguns códigos, alguns scripts que eu tinha feito que puxava muito processamento. E aquele negócio, né? Igual os bugs, né, que eu tinha que investigar, essa questão de otimização também foi até mais difícil. Inclusive a gente está lutando com isso até hoje, né, para melhorar, para otimizar o jogo e para fazer que o jogo rode em PCs mais leves, né? E talvez até em smartphones e tal, quem sabe no futuro. Mas esse está sendo o grande empecilho pro jogo rodar em celular. Otimização, um grande desafio que a gente está lutando com isso até hoje. Caramba, interessante, cara. Interessante mesmo. Na verdade, a gente tem vários objetivos, né, pro MUA, né? São as atualizações, são as melhorias que a gente já viu que tem que ser feitas e a otimização para jogar no futuro no celular. Que o Elson me falou isso e muitas outras pessoas me falaram que o jogo tem cara de mobile, porque foi inspirado principalmente num jogo mobile, né? Só que hoje a gente não consegue lançar mobile justamente por isso, né? Tem PC bom que às vezes não roda o jogo em determinadas partes, ou assim, não é que não roda, mas trava um pouquinho, né? Cai um pouquinho o FPS e não deveria cair, entendeu? Por ser um jogo simples, low poly, com gráficos normais, né? Não tem nada ali de realista nem nada,
Mas tudo é programação, então tem que dar mais uma passada lá em todos os scripts e tal, para otimizar isso aí. E o tal do mobile dominou o mundo, né? Assim, todo mundo. Nossa, eu conheço muita gente que nunca nem jogou um videogame na vida, só o celular mesmo. Né? Essas pessoas mais Verdade. novas aí. Sim. O jogo A maioria dele- só vai de celular hoje em dia. É Verdade. É por causa da acessibilidade, né? Enfia a mão no bolso, tá com o negócio jogando. Mas né? é por isso verdade. que eu tinha falado até com o Aldacir que, na verdade, não é nem que o jogo dele tenha cara de mobile. É porque o jogo de vocês parece muito com jogos que se popularizaram mais agora no mobile. Se fosse há um tempo atrás, era de console mesmo, era de PC. Mas ele tem assim uma cara, tipo, que eu não tô fazendo nada, vou puxar o celular e jogar continuamente, seguindo. Entendeu? Acho que é o que eu falei, cara, acho que ficaria perfeito, mas é só minha opinião. Mas acho que ficaria perfeito no ambiente mobile. Sinceramente. Cara, a gente fez uma reunião, nossa última reunião, né? A gente estava pensando sobre essa possibilidade mesmo, conversando sobre essa questão de portar o jogo para rodar no Android, né, e tal. E logo me veio uma imagem na cabeça com uma pegada assim, com um gráfico meio do Game Boy original, né? Eu sou o Zé 8-bit, né? Se deixar eu fazer tudo 8-bit. Então eu acho muito bonitinha aquela pegada ali do Game Boy, com aquela limitação à paleta de 4 cores e tal. E eu, poxa, cara, dava pra fazer um negócio bonitinho. Aí, só que aí não seria mais 3D, né? Sei lá. Inclusive eu comecei a mexer num programa aqui, no GB Studio, não sei se vocês conhecem, é uma engine também para fazer ROMs e jogos pro Game Boy original. E no início. Agora eu vi que tinha uma atualização para fazer jogos pro Game Boy Color também, eu achei muito legal. Aí eu baixei, comecei a dar umas mexidas, aí eu fiquei pensando, mano, vou fazer um MUA pro Game Boy. Só que eu não sei mexer com esses negócios direito. Eu sempre falo, eu sou o cara do som, negócio de rabiscar, desenho, filho, mesmo, isso aí não dá eu não. Isso aí fazer barulho. Agora, Se precisar de alguém pra testar, viu? Aqui adora. Oh, beleza, Olha, mas aqui sempre adoro. precisa. Já Eu viu? jogo- Mas é interessante, o Renan falou que ele é o cara do som, né? Mas assim, a princípio ele seria só o cara do som mesmo, né? Mas assim, ele fez game designer também e mexeu um pouco em alguns modelos 3D. Eu falei para ele usar o Blender, mas ele não quis usar o Blender. Ele falou assim, não, o Blender é muito difícil, não sei o que, maior preconceito com o Blender. Eu E também aí tenho. eu tava fazendo. Também tenho. O Wes também tem. Também tenho. Aí- Tipo assim, a maioria dos modelos lá são feitos no Blender, mas tem algumas fases que foi o Renan que fez, que ele usou o Voxel, como é que é? Voxel alguma coisa. Magic Voxel. Magic Voxel. Que você vai colocando os quadradinhos lá e tal, e vai montando, né? Só que assim, foi legal que ele viu uma solução que talvez fosse mais fácil para ele, mais simples, mas mesmo assim casou com o jogo, que eu tava fazendo low poly no Blender, né? Então assim, é um negócio que eu falo também. Às vezes o cara acha que é muito difícil, eu não sei mexer nessa ferramenta, na outra ferramenta. Mas assim, tem outras ferramentas, às vezes, que servem para você. É só pesquisar um pouco e encontrar um negócio que você goste, que você consiga mexer com mais facilidade, enfim. E aí foi isso. Ele era só o cara do som, mas ele fez muito mais coisa que isso. Aí, legal. Interessante. O importante é o resultado. Com certeza. Galera, a Porque gente vocês foram na raça. Mesmo vencendo os desafios todos aí. Isso aí. Verdade. Parabéns. Galera, cara, a gente tá chegando ao final aqui. Acho que foi um Ai, bate-papo ai, bem ai. maneiro. Foi bem legal mesmo, né? É bom sempre a gente encontrar. Cara, falar, é bom a gente encontrar bons exemplos assim como vocês, entendeu? Meio que remando contra a maré, coisa e tal, e conseguiram realmente criar um jogo e botar pra frente. Isso é bem legal. Isso aí é um daqueles podcasts que a gente usa como para apresentar para outras pessoas. Aqui, ó, tem esse exemplo aqui, esses caras conseguiram chegar até lá.
como outros que a gente já conseguiu aqui, né, Denise? Né? Isso aí. Isso aí. Isso. Cara, antes de tudo, cara, eu tenho que agradecer muito a participação de vocês. Muito obrigado de verdade, entendeu? Eu espero encontrar vocês mais vezes aqui, entendeu? Só não pode fazer jogo de catálogo. O Aldacir vai entender o que eu tô Não, falando. não quero mais isso. Não, pelo amor de Deus. Entendeu? Vou pedir pra Que galera. catálogo é esse aí? Hã? Que catálogo é esse aí? É documento? O que? Documentos aí? Isso Porque, aí assim, é eu piada tinha um- interna, sofrimento. Mas a piada tem que fazer rir. A gente faz chorar não é piada, não. É. Eu lembro que tinha um jogo que era muito legalzinho no mobile, que você era tipo uma fita crepe, aí tinha um monte de caixinha, aí tu ia tipo passando por cima, fechando as caixinhas. O jogo era bonitinho, eu esqueci o nome do jogo. Aí eu pensei, será que tem uma coisa a ver, assim, um jogo de papelzinho, tipo de catálogo? Catálogo não é papel com um monte de... Ah, sei lá. cara, eu tô longe disso, eu quero distância disso. Todo dia eu vejo isso, Amanhã- cara. Não é? É isso aí. Eu vou pedir aqui pro pessoal se despedir. Danilo, pode começar. Mas eu quero parabenizar vocês, né? Porque, por exemplo, em muitas discussões, eu já participei de vários podcasts aqui, de outros podcasts de gamers também, de amigos nossos, né, sobre videogames. E muitas das vezes a gente fala assim, né, que se os AAAs hoje não tem essa gama de poder inovar, fazer criatividade, hoje o indie ele tá ultrapassando isso, né? Tá ensinando ao AAA que a criatividade, né, às vezes não necessita tanto de dinheiro, né? Necessita do cara estar de coração ali, né, fazendo aquilo que gosta, né? Então, assim, o maior exemplo indie é isso, né? Que assim, eu dou meus parabéns pra vocês, né? Tanto que é difícil trazer um jogo, né? Por exemplo, de memória eu posso lembrar do Dandara, que eu joguei bastante, né? E do Horizon Chase Turbo, né? Que é um jogo também brasileiro, né? Então, assim, são exemplos ótimos, né? De sucesso absolutos, né? Ainda mais, por exemplo, o meu xodó, que é o Horizon Chase, né? Que lembra muito o Top Gear, né? O Top Gear do 64 também, ali em algumas fases. As músicas, assim, então indie é maravilhoso. Indie é maravilhoso, então. Porque falar de indie é falar do que nós representa, né? Ainda mais quem jogou desde o Nintendinho, igual eu, né? Super Nintendo ali. Então, assim, ver esses jogos indies hoje em dia é lembrar daquela infância também, né? Então, meus parabéns e boa noite aí pra vocês e sucesso sempre nos próximos jogos, nas próximas etapas, nos próximos desafios aí. Então, eu quero agradecer primeiramente ao Daci e ao Renan por ter abrilhantado aqui hoje à noite, falando sobre as dificuldades de fazer um game. E realmente são vários desafios aí, a batalha não é fácil, mexer com programação e fazer aquelas imagenzinhas, eu sei que não é fácil também, né, Elson? Até pelo que a gente já viu. Né? Então, assim, eu quero agradecer muito a vocês e que venham muito mais entrevistas sobre games e agradecer a galera que está toda aqui, Danilo, Diego, Sérgio, e dar uma boa noite para vocês e até a próxima. Eu também queria parabenizar vocês dois, né? Eu sei o quanto é difícil fazer as coisas assim, meio que... Como é que dá, né? Essa história de ficar sem luz e produzir um jogo, acho que é uma coisa que só pode acontecer no Brasil mesmo, sabe? Tipo assim, uma lenda. Se você for lá fora e contar isso, o pessoal vai falar o quê? Como é que é? Mas é incrível e é bom saber que... Eu só queria que vocês finalizassem dizendo pra gente, assim, né? E é isso, parabéns e tomara que daqui uns tempos a gente veja aí vocês se destacando e ganhando prêmio, tudo, né? Tem vários jogos indies que os jogos indies eles têm essa característica, né? Às vezes ele é mais simples, mas às vezes a criatividade conta mais, assim, até do que ter uma indústria por trás, né? Então, parabéns aí. Isso aí, galera. Foi um bom papo.
É muito bom conhecer uma galera diferente, né? No ramo da programação aí. Parabenizar vocês, porque ó, não é fácil. Eu não entendo nada de programação, assim, mexo uma coisinha aqui, outra ali de curiosidade, de curioso, né? E faço a ideia da dificuldade que vocês passaram para chegar onde vocês chegaram. Meus parabéns. É isso aí, galera. Lembrando que o link do jogo vai estar aqui na descrição, tá? Do vídeo, o perfil deles também, o perfil de todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Até. Valeu. Isso aí. Falou.